Olá, boa tarde. Eu sou Arimateias, acadêmico do curso de Artes Visuais na modalidade UAB da Unemate. Estou aqui cumprindo a minha tarefa, entregar esse material, falar sobre por que a arte indígena não pode ser considerada uma arte primitiva. Entre outros questionamentos, falar dos povos indígenas, organização social, seus objetos, a inserção do objeto indígena na arte, enfim, e também a sua forma de governo, enfim, fazer um emaranhado assim no meio da vida indígena. Então, estou aqui ao meu lado a professora Marli, ela é professora doutora em História, habilitação em Arte Indígena. O professor Wellington, ele é mestre de letras, doutor em linguística, especializado em linguagens indígenas. Ele vai se apresentar melhor. Tá? Boa tarde, professora Marli. Boa tarde, Arimateia. É um prazer participar, desse debate sobre arte indígena. Boa tarde, professor Wellington. Boa tarde, se apresente para os alunos. Eu me chamo Wellington, sou professor da universidade desde 1994 e trabalho com línguas indígenas desde 1995, mais especificamente com o grupo Chavante, que habita aqui o Nordeste do estado do Mato Grosso. Professor, uma rápida pergunta, porque nós temos só 5 minutinhos. Por que a arte indígena, na sua opinião, não pode ser considerada uma arte primitiva? Basicamente porque ela é utilitária, né? Ninguém faz nada para admirar simplesmente, faz para usar. A gente tem aqui 2 objetos da cultura material e eu diria também imaterial, do grupo, acho que aqui, Chavante, né? Esse também Chavante. E isso foi feito inicialmente para caçada e para defesa. Coincidentemente, em diferentes lugares do planeta, esse mesmo artefato foi desenvolvido. Sem esses povos, né, lá no Oriente e aqui no Novo Mundo, sem esse contato prévio, o ser humano, a espécie humana, desenvolveu ao mesmo tempo, mais ou menos ao mesmo tempo, os mesmos artefatos. Coisas que servem para guardar e transportar objetos e coisas que servem para caçar e se proteger, porque isso também é utilizado como material bélico. De forma que é o nosso olhar ocidental que produz sobre esse objeto a perspectiva artística. Do ponto de vista do indígena, esse é um objeto basicamente utilitário. Obrigada, professor. Professora Marli, algum contraponto? Eu só tenho a fazer referência ao que o professor colocou, né? Geralmente é a arte brasileira, que tem uma grande característica da arte europeia, que vê ainda as populações indígenas lá no passado, sobretudo a arte que eles produzem, como enfatizou o professor, são artes necessárias para a sua vida cotidiana e que estão muito relacionadas à sua sobrevivência, assim também como a sua manifestação religiosa, e que nesse momento eles também professam a questão do mito, através de várias características de arte, sobretudo a arte material, né, que são esses objetos, e a arte imaterial, que também é relembrada nos vários momentos que eles professam rituais. Professor Wellington, quando que o pessoal fala assim, arte indígena, assim, vindo de fora, um ponto de vista do não indígena, olha e fala, é arte indígena. Como que o índio vê isso, essa questão? A professora falou agora da cultura material. Eu quero lembrar que a produção deste artefato aqui, que é o mesmo artefato, ou relativamente o mesmo daquele produzido lá na China ou lá no Japão, sociedades também igualmente antigas, ela difere, o referente é o mesmo, serve para a mesma coisa, o objeto é relativamente o mesmo. No entanto, a forma de produção, a escolha da madeira, do cordão e a forma como esse objeto é confeccionado pelos indígenas aqui difere completamente daquele produzido em outros lugares do mundo. É aí que consiste a imaterialidade desse objeto. Porque não é só material aquilo que eu posso pegar. Há toda uma forma de produção disso aqui que é específico de uma etnia. A etnia indígena vizinho que habita ao lado pode produzir o mesmo artefato de forma completamente diferente, com outra madeira, com outro algodão, e o que existe entre culturas são diferenças, né? Professora Marli, a herança dos povos indígenas para nós hoje, eu pergunto assim, qual a etnia dominante na nossa região? Se é correto perguntar assim, se tem várias etnias, se tem outras? O Brasil...
Hoje nós temos aproximadamente 33 grupos indígenas em Mato Grosso. Esses 33 grupos indígenas convivem com a sua arte, convivem com a sua forma de professar, a sua religiosidade, e são pessoas que também estão no nosso meio, né, fazendo o que a gente desenvolve, estudando. Nós temos, por exemplo, um curso na universidade que trabalha, que tem essa possibilidade de ter uma aprendizagem intercultural. Então, lá são momentos que esses grupos se encontram, né, para aprender o conhecimento do não indígena, mas, sobretudo, deixar as suas características, os seus conhecimentos e também a própria questão da arte, como diz o professor, que é uma referência de vida para eles, né? Não é a situação de estar apenas contemplando, né? A arte é vida. Professora, para encerrar, né, a gente só tem 5 minutos, é uma pena, né? Vamos encerrar em 6 minutinhos, estourando no 7. Vamos encerrar com o povo Pareci. É um povo importante para a nossa região, assim, ele contribui à herança cultural do Pareci para nós hoje. Qual que é a referência da cultura do povo indígena hoje para nós, que a gente utiliza? Em termos de língua, está presente na toponímia brasileira. Então, toda a toponímia brasileira, nomes antigos de cidade, estão numa língua indígena, qual seja o tupi-antigo ou língua geral, né? Também conhecido como língua geral. Em todos os outros aspectos da nossa cultura, é difícil a gente descolar quanto que a gente não é indígena. Só é possível fazer isso se a gente compara a nossa sociedade com outras sociedades da Europa. Daí a gente vai verificar que quando a gente diz para qualquer um europeu que toma 3 banhos por dia, e aqui às vezes a gente faz isso mesmo, porque é quente, toma um banho de manhã, outro meio-dia, outra tarde, ninguém acredita, acha um absurdo como alguém pode tomar 3 banhos por dia. Nós nascemos assim, é da nossa cultura ser assim, essa parte herdada dos indígenas. Dormir em rede, comer farinha, comer tudo que é de milho, né? A mandioca, na verdade, tinha 2 grupos, né? Baixo América, que produzia mandioca, e nos Andes que se produziu o milho, né? Na cultura do milho. Uma época do passado, uma época distante do nosso passado, esses 2 grupos se encontraram e trocaram conhecimento do milho com tudo que é produzido a partir da mandioca. E isso hoje, o resultado dessas trocas somos nós. Nós já somos o resultado do encontro do milho com a mandioca, que aconteceu há tantos anos. Quando eu digo cultura do milho e cultura da mandioca, quer dizer 2 grandes grupos, né, étnicos que se caracterizavam pelo uso desses Como fala mandioca e milho na língua? Manioca e nonzo. Que seria o milho. Isso. Ah, tá. Professora, só para encerrar, o esporte, o índio teve alguma contribuição com o esporte para nós hoje? A forma de esporte dos indígenas são formas que aparentemente são muito diferentes, né? Mas é só uma aparência. Se você conhecer um pouco mais sobre as manifestações de esporte, sobretudo em Mato Grosso, você percebe que tem Olimpíadas indígenas. E quais são os jogos que esses indígenas professam? De futebol, né? Tem até populações que jogam futebol com um chamado jogo de cabeça, né? São características muito peculiares, como colocou o professor, e que muitas vezes a gente, por não conhecer essas características, acha que nós é que somos uma espécie de povos para que eles nos acompanhem. Isso é o contrário, né? Nós Se a gente for analisar bem, nós não é bem eles que são primitivos, né? Sem dúvida. Só para encerrar, professora, muito obrigado pela esse debate, essa aula, né? Isso aqui é pedagógico, elucidativo. E espero que mais vezes a gente tenha aí alguns encontros, falar sobre essa questão e com mais tempo, e que mais pessoas possam estar agregando a esse trabalho indígena. O povo Pareci, né? Fica aí a nossa homenagem em nome de todos os outros povos, né? Porque a gente tem que escolher um povo, o Chavante, o Pareci, que todos eles são o Bororo, são pessoas... eu queria dizer uma coisa aí, que teve etnias que já foram praticamente dizimadas com a chegada do europeu, das pessoas aqui. Professor, considerações finais? Eu queria falar só um pouquinho do esporte, quero agradecer primeiramente o convite, mas queria pegar o gancho da professora Marli, porque há um esporte também considerado luta, também considerado dança por alguns, que é creditado a esse esporte uma outra origem.
Eu estou me referindo à capoeira, que todos nós conhecemos e que tem sido historicamente tratada pela gente como algo que veio da África, de herança dos negros, né? Isso não é verdade, não existe sequer isso na África inteira, nunca existiu. Esse já foi comprovado que um grupo no litoral do Brasil tinha capoeira, não com esse nome, né? Mas tinha e usava para defesa própria. Essa etnia, não como dança, como defesa, propriamente falando. E essa etnia ela foi extinta, no entanto, antes de se extinguir, foi morta pelo Dawit, pelo europeu, colonizador. E, no entanto, antes de se extinguir, ela passou esse conhecimento para os negros que já estavam chegando aqui. Então, esse conhecimento não veio da África, ele foi adquirido aqui pelos negros. A etnia sumiu, mas os negros continuaram desenvolvendo capoeira, que é um esporte. Gente, dá vontade de não parar de debater. Professora, suas considerações finais? A etnia do litoral. Nós agradecemos a participação, né, do graduando em Artes Visuais da Unemat e dizer que a Unemat, o Museu do Campus Cáceres, está à disposição para não só mostrar, mas debater essa possibilidade de pensar e de colocar